O que foi encontrado aqui nunca deveria existir. Não porque fosse frágil, raro ou mal preservado, mas porque contradizia silenciosamente tudo o que se acreditava sobre o nível real de conhecimento no mundo antigo. Não havia explosão. Não havia catástrofe. Não havia um momento épico de descoberta. Apenas um pequeno objeto de bronze enterrado no solo europeu, esperando que alguém percebesse que ele não se encaixava em lugar nenhum da história conhecida. Por muito tempo, esse objeto foi tratado como curiosidade. Algo estranho, mas inofensivo. Um detalhe lateral em museus, rotulado com descrições vagas e classificações evasivas. Pequeno demais para impressionar, complexo demais para explicar. O tipo de artefato que não provoca alarme imediato, mas também não oferece respostas fáceis, e talvez por isso tenha sido ignorado por tanto tempo. Ele é oco, geométrico e preciso demais para ser acidental. 12 faces pentagonais perfeitamente moldadas. 12 aberturas circulares, cada uma com um diâmetro diferente. Pequenos botões metálicos posicionados nos vértices com uma regularidade inquietante. Não há inscrições. Não há marcas de uso óbvias. Não há qualquer indicação visível de como deveria ser segurado ou utilizado. Ainda assim, nada nele parece aleatório. Durante séculos, a narrativa dominante sobre a tecnologia romana foi clara. Engenharia monumental, soluções práticas, ferramentas robustas, estradas que atravessavam continentes, aquedutos que desafiavam a gravidade, máquinas de guerra eficientes. O que não fazia parte dessa imagem eram instrumentos científicos portáteis, baseados em geometria precisa, usados fora de ambientes acadêmicos. Isso simplesmente não combinava com o retrato aceito do período. E então esse objeto aparece, não uma vez, não duas, mas repetidamente. Enterrado em campos agrícolas, perdido em rios, depositado em tumbas, encontrado em regiões diferentes, separados por centenas de quilômetros, mas seguindo o mesmo padrão estrutural. A repetição elimina o acaso. A padronização elimina a improvisação. Algo estava sendo produzido com intenção clara, mesmo que essa intenção tenha sido esquecida. É nesse ponto que o desconforto começa a surgir. Porque quando um objeto não se encaixa na história, há apenas duas opções. Ou ele está sendo interpretado de forma errada, ou a própria história está incompleta. E a segunda possibilidade é sempre a mais difícil de aceitar. E se você gosta de explorar mistérios espalhados pelo mundo, daqueles que desafiam o que a gente aprendeu na escola e nos livros, curta este vídeo e se inscreva no canal Segredos Ocultos. Aqui, nada estranho é descartado só porque não parece conveniente. O nome moderno dado a esse artefato é simples: dodecaedro romano. Um rótulo técnico quase frio que não transmite o peso do problema que ele carrega. Porque não se trata apenas de uma forma geométrica. Trata-se de um objeto fabricado com um nível de cuidado que exige planejamento, cálculo e repetição controlada. Nenhum artesão produziria algo assim por capricho. Nenhuma cultura investiria tanto metal e esforço em algo sem função definida. O mais perturbador não é a ausência de respostas imediatas, mas a ausência total de explicações antigas. O mundo romano era profundamente letrado. Manuais agrícolas, tratados técnicos, registros administrativos e textos científicos sobreviveram aos milhares. Ainda assim, nenhum deles descreve algo remotamente parecido com esse objeto. Não como ferramenta, não como símbolo, não como curiosidade. É como se ele existisse fora do campo de visão dos próprios escritores da época. Essa ausência não soa como esquecimento casual. Soa como um vazio. Um espaço onde algo real deveria estar, mas não está. E vazios desse tipo raramente são acidentais. Eles costumam esconder práticas comuns, conhecimentos transmitidos fora da escrita, ou tecnologias que nunca foram consideradas dignas de registro formal, justamente por serem usadas longe dos centros de poder intelectual. Quanto mais se observa o dodecaedro, mais difícil fica tratá-lo como exceção. Ele não parece experimental, não parece inacabado, não parece simbólico de forma óbvia. Ele parece funcional. E essa impressão cresce à medida que se percebe que cada detalhe responde a uma lógica silenciosa, esperando ser reconhecida. O verdadeiro problema é que reconhecer essa lógica exige admitir algo desconfortável. Talvez o passado tenha sido mais tecnicamente sofisticado, mais pragmático e mais silencioso do que os textos sobreviventes permitem enxergar. E se isso for verdade, o dodecaedro não é apenas um objeto estranho. Ele é um aviso. Porque quando algo assim surge do solo, intacto, preciso e sem explicação, a pergunta deixa de ser o que ele é.
A pergunta passa a ser quantas outras coisas foram usadas, confiadas e depois esquecidas, sem deixar qualquer rastro escrito. E à medida que esse objeto começa a ser analisado com ferramentas modernas, uma coisa se torna impossível de ignorar. Não há nada de decorativo na forma como ele foi feito. Cada detalhe aponta para uma função específica, cuidadosamente planejada. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais difícil de sustentar. Durante muito tempo, a explicação mais confortável foi também a mais frágil. O dodecaedro romano seria apenas um objeto decorativo, um ornamento curioso, talvez simbólico, talvez ritual, criado para impressionar ou representar algo abstrato. Essa ideia sobreviveu não porque fosse convincente, mas porque não exigia rever nada. Aceitá-la permitia manter intacta a imagem tradicional da tecnologia antiga. Essa explicação começa a ruir no momento em que o objeto deixa de ser observado apenas como peça de museu e passa a ser medido, quando pesquisadores decidiram escanear dodecaedros romanos com tecnologia tridimensional de alta precisão. O que apareceu nos dados não tinha nada de ornamental. Cada curva, cada face e cada abertura obedecia a relações matemáticas específicas. Não eram aproximações grosseiras, eram proporções consistentes. Os 12 furos, por exemplo, não variam de tamanho de forma aleatória. Eles seguem uma sequência precisa. A diferença entre um diâmetro e outro cria intervalos mensuráveis, repetidos em diferentes exemplares encontrados a centenas de quilômetros de distância. Isso elimina a possibilidade de improviso artesanal. Um artesão poderia errar, um sistema repetido não. As faces pentagonais também não são meramente bem feitas. Elas mantêm ângulos internos compatíveis com uma estrutura geométrica regular. Isso importa porque pequenas variações, mesmo de poucos graus, seriam irrelevantes em um objeto decorativo, mas desastrosas em algo que dependesse de alinhamento ou repetição funcional. Aqui, essas variações praticamente não existem. O mesmo vale para os pequenos botões metálicos posicionados nos vértices. Durante décadas, eles foram tratados como enfeites. Mas quando se analisa sua posição exata, percebe-se que eles seguem um padrão que favorece simetria, apoio e alinhamento. Em muitos exemplares, esses botões não fazem parte do molde original. Foram adicionados depois com soldagem cuidadosa. Isso significa retrabalho, significa intenção. Nada disso faz sentido se o objetivo fosse apenas criar algo bonito. Decoração não exige calibração. Ornamento não precisa ser repetível. Um símbolo não precisa funcionar da mesma forma em locais diferentes. O dodecaedro, porém, funciona como se cada milímetro importasse, como se um erro pequeno comprometesse o todo. Outro detalhe difícil de ignorar é a ausência de desgaste típico de objetos manuseados sem cuidado. Muitos dodecaedros chegam até nós com faces preservadas, furos bem definidos e estrutura intacta. Isso sugere uso consciente, controlado, talvez esporádico, mas sempre cuidadoso. Não parecem objetos jogados de um lado para outro. Parecem ferramentas guardadas. Quando se compara o dodecaedro com instrumentos romanos conhecidos, a diferença salta aos olhos. Ferramentas de medição romanas geralmente possuem marcas, inscrições ou escalas visíveis. O dodecaedro não tem nada disso. Isso não indica a ausência de função, mas outro tipo de lógica, uma função que depende da forma, não da escrita. Essa constatação muda completamente a discussão. Se o objeto é funcional, a pergunta deixa de ser o que ele representa e passa a ser o que ele mede. E quando se fala em medir algo sem números, sem inscrições e sem partes móveis, o campo de possibilidades se estreita drasticamente. Há poucas coisas no mundo que podem ser medidas apenas controlando ângulos e campos de visão. Poucas variáveis naturais que mudam de forma previsível, cíclica e universal. E todas elas estão acima da cabeça de quem observa, não diante dos olhos. É nesse ponto que o dodecaedro deixa de ser apenas estranho e passa a ser inquietante. Porque se ele foi feito para medir algo que não precisa ser tocado, algo que se move no céu, então ele pertence a uma categoria de tecnologia que raramente associamos ao cotidiano antigo. E quando essa possibilidade começa a ser levada a sério, surge uma pergunta que não pode mais ser evitada. Por que alguém precisaria de um instrumento assim fora de templos, fora de observatórios e fora dos livros? A resposta não está nos centros do império, nem nas bibliotecas. Ela começa a aparecer em lugares onde errar o tempo significava perder tudo. E é exatamente para esses lugares que a história agora se move. Há um momento em que o dodecaedro deixa de parecer apenas preciso e passa a parecer intencional. Esse momento surge quando se abandona a tentativa de entender o objeto como algo feito para ser tocado, apoiado ou encaixado em outra peça. Tudo nele aponta para outra direção.
O verdadeiro campo de ação do dodecaedro não está nas mãos de quem o segura, mas no espaço à frente de quem o observa. Quando um objeto controla rigorosamente o campo de visão, ele não está apenas limitando o que se vê. Ele está definindo ângulos. E ângulos são a linguagem mais básica da medição astronômica. Não exigem números gravados, não exigem escalas visíveis, apenas repetição e comparação. Algo se encaixa ou não se encaixa, algo alinha ou não alinha. Os 12 furos do dodecaedro funcionam exatamente assim. Cada abertura cria uma janela específica, com um limite claro para o que pode ser visto através dela. Quando 2 furos opostos são alinhados, eles formam um corredor visual extremamente controlado. O objeto passa a filtrar o céu, excluindo tudo que não se enquadra naquele ângulo específico. Esse detalhe muda completamente a leitura do artefato. O dodecaedro não mede distâncias no solo, nem volumes, nem pesos. Ele mede relações visuais. E poucas coisas no mundo mudam suas relações visuais de maneira tão previsível quanto o Sol e a Lua ao longo do ano. A altura do Sol no horizonte varia todos os dias. O tamanho aparente do disco solar muda conforme a posição e a estação. Esses padrões são universais e independem de cultura ou escrita. Quando simulações modernas posicionam observadores virtuais segurando dodecaedros em latitudes reais da Europa romana, algo inesperado acontece. Em determinados dias do ano, o disco solar se encaixa perfeitamente em alguns dos furos. Em outros dias, ele não se encaixa em nenhum. Essa diferença não é subjetiva, é visualmente clara, não exige cálculo mental, basta observar. Os pequenos botões nos vértices, antes descartados como ornamento, passam a cumprir um papel decisivo nesse processo. Eles oferecem pontos de apoio e alinhamento, permitindo que o objeto seja segurado sempre da mesma maneira. Isso reduz variações humanas e cria medições repetíveis. O instrumento não depende da habilidade do observador, mas da forma como foi construído. Esse tipo de solução revela algo importante. Quem projetou o dodecaedro não precisava que o usuário entendesse astronomia. Bastava que soubesse observar. Bastava reconhecer quando algo encaixava visualmente. Trata-se de ciência aplicada no nível mais prático possível, sem teoria escrita, sem fórmulas, sem explicações abstratas. Esse detalhe desmonta uma suposição moderna muito comum: a de que instrumentos científicos exigem usuários eruditos. O dodecaedro sugere o oposto. Ele parece ter sido feito para funcionar mesmo nas mãos de alguém que nunca leu um tratado astronômico. Um objeto que transforma o céu em calendário sem jamais escrever uma data. Quanto mais essa função se torna clara, mais difícil fica ignorar o fato de que esse instrumento não faria sentido em qualquer lugar. Em regiões onde as estações são previsíveis e longas, a observação precisa do Sol é útil, mas não vital. Em outros lugares, porém, errar o momento certo pode significar a perda total da colheita. É aqui que o dodecaedro começa a revelar não apenas o que mede, mas por que foi criado. Ele não nasce do luxo, da curiosidade ou do simbolismo puro. Ele nasce da necessidade, de ambientes onde o céu precisava ser lido com precisão, porque o solo não perdoava erros. E isso levanta uma pergunta silenciosa, mas impossível de ignorar. Quem dependia tanto assim do céu para sobreviver, a ponto de carregar um instrumento de bronze apenas para observá-lo? Antes de avançar para essa resposta, vale abrir um espaço aqui. Quem está acompanhando essa investigação agora, está assistindo de onde? Diz nos comentários a cidade e o estado de onde você acompanha o canal. Às vezes, entender de onde as pessoas observam ajuda a perceber como certos mistérios atravessam lugares e épocas. Porque quando se olha para o mapa das descobertas desses objetos, um padrão começa a surgir, um padrão que aponta para regiões onde o erro não era apenas um incômodo, era uma ameaça real. E é exatamente para esse cenário que a história se desloca agora. O mapa das descobertas revela algo que, por muito tempo, passou despercebido. Os dodecaedros romanos não aparecem distribuídos de forma aleatória pelo Antigo Império. Eles não surgem em Roma, nem nas regiões centrais da Itália, tampouco nas áreas mediterrâneas onde o clima é previsível e o calendário agrícola tolera pequenas imprecisões. Eles surgem longe do centro, no limite. Britânia, Gália, regiões ao redor do Reno e do Danúbio. Terras onde o verão é curto, o inverno chega cedo e a margem de erro é mínima. Nesses lugares, plantar alguns dias antes do tempo certo podia significar perder tudo para uma geada tardia. Plantar tarde demais podia condenar a colheita a não amadurecer antes do frio. O campo não oferecia segundas chances.
É nesse contexto que o dodecaedro deixa de ser um objeto curioso e passa a fazer sentido. Ele não surge onde o erro era tolerável. Ele surge onde o erro custava caro. Onde observar o céu não era um hábito cultural, mas uma necessidade prática. Onde a diferença entre sucesso e fome podia depender de dias, às vezes de horas. A agricultura romana nessas regiões era uma adaptação constante. Técnicas trazidas do Mediterrâneo precisaram ser ajustadas a solos diferentes, ciclos mais curtos e climas imprevisíveis. A tradição oral ajudava, mas não bastava. A observação empírica precisava ser refinada. O céu tornava-se a única referência estável em um ambiente instável. Nesse cenário, um instrumento que permitisse identificar com precisão o avanço das estações não era um luxo intelectual, era uma ferramenta de sobrevivência, não para prever o clima do dia seguinte, mas para reconhecer o momento exato em que a estação havia realmente mudado, o momento em que o risco diminuía o suficiente para agir. O dodecaedro se encaixa perfeitamente nesse papel. Pequeno, portátil, resistente, capaz de ser carregado no campo, usado rapidamente e guardado com cuidado. Não exige escrita, não exige números, não exige interpretação complexa. Ele apenas responde à pergunta mais importante: agora é a hora ou ainda não? Isso explica também por que muitos desses objetos parecem pouco desgastados. Eles não eram usados diariamente como uma enxada ou uma foice. Eram usados em momentos específicos, decisivos. Eram consultados quando o risco estava alto e a decisão precisava ser certeira. Ferramentas assim não ficam jogadas, são preservadas. O local onde muitos dodecaedros foram encontrados reforça essa leitura. Alguns surgiram em contextos rurais, outros em áreas ligadas ao exército que também dependia do abastecimento agrícola local. Alguns aparecem em tumbas, como se fossem objetos importantes demais para serem deixados para trás. Não como símbolos abstratos, mas como algo que teve valor real em vida. Nada disso combina com a ideia de ritual genérico ou amuleto. Rituais variam, símbolos mudam. Mas a necessidade de acertar o tempo certo para plantar é universal em ambientes hostis. A função do dodecaedro parece responder a essa universalidade de forma silenciosa e eficiente. O mais perturbador é perceber que essa prática, se realmente existiu, teria sido compartilhada entre pessoas comuns, agricultores, administradores locais, talvez soldados encarregados de supervisionar terras recém-incorporadas ao império, gente que não escrevia tratados, gente que aprendia observando e repetindo. Isso cria uma imagem muito diferente do campo romano. Não um espaço atrasado, preso apenas à tradição, mas um ambiente onde soluções práticas surgiam para resolver problemas imediatos. Onde o conhecimento não precisava ser teórico para ser sofisticado. Onde a ciência podia existir sem jamais ser chamada assim. E é justamente aqui que a história começa a ficar desconfortável para quem depende apenas dos textos antigos para entender o passado, porque se uma ferramenta tão útil foi amplamente usada nessas regiões, por que ela não aparece nas descrições detalhadas de agricultura que chegaram até nós? A resposta não está no céu, nem no campo. Ela está no silêncio. Um silêncio que começa a parecer menos acidental e mais estrutural. Um silêncio que sugere que parte do conhecimento romano nunca passou pelos livros, e talvez nunca tenha sido destinada a passar. É seguindo esse silêncio que a investigação avança. Porque entender quem usava o dodecaedro é apenas metade do problema. A outra metade é entender por que quase ninguém achou que valia a pena escrever sobre isso. Quando se observa o dodecaedro dentro do contexto agrícola e geográfico correto, surge um problema maior do que sua função. O verdadeiro incômodo não é o que ele fazia, mas o fato de quase ninguém ter escrito sobre isso. O mundo romano não era silencioso. Pelo contrário, ele produziu textos em quantidade suficiente para atravessar 2 milênios, e ainda assim sobre esse objeto quase nada foi dito. Autores romanos dedicaram obras inteiras ao cultivo da terra. Descreveram ferramentas, ciclos sazonais, tipos de solo, sinais do céu, comportamento dos ventos e até a posição das estrelas em determinadas épocas do ano. Esses textos tinham um objetivo claro: reduzir o risco. Ajudar quem dependia da terra a sobreviver. Justamente por isso, a ausência do dodecaedro nesses registros se torna difícil de justificar. Essa lacuna não parece resultado de ignorância. Parece resultado de separação. No mundo antigo, nem todo o conhecimento circulava pelos mesmos caminhos. Havia o saber dos livros, preservado por autores, copistas e leitores. E havia o saber das mãos, transmitido por observação direta, repetição e prática cotidiana. Esse segundo tipo raramente deixava registros formais.
Ferramentas usadas no campo, especialmente aquelas ensinadas de forma oral, não precisavam ser explicadas em textos. Quem aprendia, aprendia vendo. Quem errava, aprendia errando. O dodecaedro se encaixa perfeitamente nesse tipo de tradição. Ele não ensina, ele responde. E quem sabe interpretar a resposta não precisa de manual. Esse tipo de conhecimento costuma ser invisível para a história escrita. Ele não é celebrado, não é teorizado e não é discutido em círculos eruditos. Ele apenas funciona, e justamente por isso desaparece quando a prática que o sustenta se rompe. Sem continuidade, sem transmissão direta, ele morre em silêncio. Há ainda outra possibilidade, ainda mais desconfortável. Talvez o dodecaedro fosse tão comum em certas regiões que ninguém considerasse necessário descrevê-lo. Assim como hoje ninguém explica o uso de uma régua ou de um termômetro em manuais básicos, certos instrumentos simplesmente fazem parte do ambiente. Eles não chamam atenção suficiente para virar tema de texto. Se isso for verdade, então a ausência de registros não indica irrelevância, indica normalidade. Indica que, para quem usava o dodecaedro, ele não era uma inovação digna de nota. Era apenas uma solução prática para um problema recorrente. E isso muda completamente a forma como se interpreta o silêncio histórico. Esse raciocínio se torna ainda mais forte quando se considera a quantidade de exemplares encontrados. Mais de 100 sobreviveu até hoje, apesar do bronze ter sido constantemente reciclado na antiguidade. Objetos sem função clara dificilmente seriam preservados ou enterrados com cuidado. Ferramentas úteis, sim. Para que tantos tenham sobrevivido, é razoável supor que muitos mais existiram. Centenas, talvez milhares, espalhados por diferentes regiões ao longo de gerações. Isso não descreve um experimento isolado ou um costume local excêntrico. Descreve um uso disseminado, integrado ao cotidiano de certas comunidades. E ainda assim, esse uso não deixou rastros escritos claros. Isso revela um limite importante da forma como o passado costuma ser reconstruído. A história privilegia o que foi escrito, não necessariamente o que foi vivido. Tudo o que dependeu apenas da prática corre o risco de desaparecer quase por completo. O dodecaedro passa a representar exatamente esse tipo de perda. Não a perda de um objeto, mas a perda de um modo de operar. Um fragmento de conhecimento aplicado que funcionou bem o suficiente para não precisar de teoria, mas silencioso demais para sobreviver aos séculos. E quando se aceita essa possibilidade, surge uma pergunta ainda mais inquietante. Se esse objeto não estava sozinho, se fazia parte de uma tradição prática maior, onde estão os outros vestígios desse sistema? Porque dificilmente um conhecimento desse tipo existiria isolado, sem variações, sem adaptações, sem parentes. É seguindo essa pista que a investigação avança. Porque, em alguns lugares, objetos semelhantes começaram a surgir. Diferentes na forma, mas parecidos na lógica. Como se o dodecaedro fosse apenas uma peça visível de algo muito maior, espalhado e esquecido. O dodecaedro romano se torna realmente perigoso para a história no momento em que deixa de ser tratado como uma raridade. Um objeto isolado pode ser descartado como erro, curiosidade ou desvio cultural. Mas quando dezenas aparecem, espalhados por regiões diferentes, seguindo o mesmo padrão estrutural e fabricados ao longo de gerações, a exceção desaparece. O que sobra é um sistema. Mais de 130 dodecaedros sobreviveram até hoje. Esse número por si só já deveria causar estranhamento. O bronze era um material valioso, constantemente reaproveitado. Estátuas eram derretidas, ferramentas reformadas, armas recicladas. Objetos sem função prática raramente sobreviviam ao tempo. Se tantos dodecaedros chegaram até o presente, é porque muitos outros existiram antes deles. Essa constatação muda o peso do artefato. Ele deixa de ser um enigma curioso e passa a ser evidência material de um hábito. Algo que foi usado com frequência suficiente para justificar produção contínua. Algo que circulou, foi transportado, guardado e, em alguns casos, enterrado com intenção. Isso não descreve um experimento falho, descreve uma prática consolidada. O mais intrigante é que, apesar dessa escala, o dodecaedro não se padronizou completamente. Existem variações sutis de tamanho, espessura e acabamento. Isso sugere oficinas diferentes, talvez até modelos adaptados a latitudes específicas. A função permanece a mesma, mas o ajuste muda conforme a necessidade local. Esse tipo de variação é típico de ferramentas, não de símbolos. É nesse ponto que entram os chamados objetos parentes, um icosaedro romano encontrado na Alemanha, com faces triangulares e orifícios alinhados. Um objeto quase esférico perfurado, descoberto na França. Um dodecaedro sólido de prata, inscrito com signos do zodíaco, encontrado em Genebra. Cada um deles carrega diferenças claras, mas todos compartilham a mesma lógica geométrica e a mesma relação com o céu.
Esses objetos não resolvem o mistério. Eles o ampliam, mostram que o dodecaedro não era uma ideia isolada, mas parte de uma família de formas pensadas para lidar com orientação, ciclos e observação. Algumas podem ter sido simbólicas, outras práticas, algumas híbridas. O importante é que todas apontam para um ambiente cultural onde geometria e céu não eram abstrações distantes. Há indícios ainda mais perturbadores. Pequenos dodecaedros de ouro, encontrados no Sudeste Asiático, parecem seguir a mesma lógica básica. Esses objetos surgem em regiões conectadas ao mundo romano por rotas comerciais marítimas. Isso sugere que não apenas mercadorias, mas ideias técnicas circulavam junto com elas. O conceito viajava. Se isso for verdade, então o dodecaedro romano deixa de ser apenas um artefato regional. Ele se torna parte de uma linguagem técnica mais ampla, transmitida por contato, observação e adaptação. Uma linguagem que não dependia de escrita para sobreviver, mas que se dissolveu quando as redes que a sustentavam desapareceram. É aqui que a história se torna desconfortável, porque tudo o que foi reconstruído até agora se baseia em objetos que sobreviveram por acaso. Quantos outros instrumentos semelhantes existiram, feitos de materiais menos duráveis, que nunca chegaram até nós? Quantos conhecimentos práticos desapareceram completamente sem deixar vestígios físicos? O dodecaedro não prova que os romanos dominavam uma ciência secreta ou esquecida. Ele prova algo mais sutil e mais perturbador, que o conhecimento útil nem sempre deixa registros, que práticas eficientes podem existir fora dos livros, e que a história escrita é apenas uma amostra incompleta do que realmente funcionou no passado. Aceitar isso exige humildade. Exige reconhecer que o que se sabe sobre o mundo antigo é moldado tanto pelo que sobreviveu, quanto pelo que se perdeu. O dodecaedro é um lembrete material dessa perda. Pequeno, silencioso e preciso demais para ser ignorado. Ele não responde todas as perguntas, mas muda completamente a forma como elas precisam ser feitas. Porque depois dele, não dá mais para perguntar apenas o que os antigos sabiam. É preciso perguntar o que eles faziam, mesmo quando ninguém achou que valia a pena escrever. E talvez essa seja a parte mais inquietante de toda a história. Não o mistério em si, mas a possibilidade de que muito do que moldou a sobrevivência humana tenha acontecido longe dos textos, longe dos registros e longe da memória coletiva. Enterrado no solo, esperando que alguém olhasse com atenção suficiente para perceber que aquilo nunca foi apenas um objeto estranho. O dodecaedro romano não é uma resposta definitiva. Ele é um aviso. Um lembrete de que o passado pode ter sido mais prático, mais silencioso e mais sofisticado do que os livros permitem enxergar. O que foi perdido não é apenas um objeto, mas um modo de pensar e agir que funcionou bem o suficiente para não precisar ser explicado. A pergunta que fica não é se isso é real, mas quanto ainda está enterrado, esperando para mudar tudo outra vez. E se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.